Vamos iniciar mais uma aula do curso de MySQL na prática. Esse é o caso especial do relacionamento N para N. Então, seguindo o mesmo exemplo, né, do relacionamento entre funcionários e projetos, né, então que nós sabemos que tem que ter uma tabela intermediária, senão eu não consigo relacionar essas duas tabelas com N para N. Então eu tenho os seguintes requisitos, né? Um funcionário pode estar relacionado a diversos projetos, um projeto pode ter diversos funcionários relacionados. Porém, podem surgir algumas outras questões. Por exemplo, qual o papel de cada funcionário no projeto? Isso é uma equipe de desenvolvimento de software. Então ele pode ser um programador, um analista de requisito, um tester, um gerente de projeto, um arquiteto. Então pode ter diversos papéis que ele pode desempenhar e não necessariamente ele pode desempenhar sempre o mesmo papel. Então eu posso ser, sei lá, programador num ou tester no outro. Então pode variar um pouco, certo? Qual a data de entrada de cada funcionário do projeto? Então, vamos supor que a Maria, no projeto do Google, entrou no dia 10 e saiu no dia 20, 3 meses depois, né? O funcionário que ainda está no projeto, isso também pode ser mapeado pela data, né? Então, quando eu tenho diversas informações que estão relacionadas a esse contexto, né, aonde eu vou colocar? Por exemplo, o papel de cada funcionário do projeto. Aonde eu vou colocar essa informação? Se eu colocar essa informação aqui, por exemplo, ele é um desenvolvedor. Ele é um desenvolvedor. Ele é um tester, né? É um tester. Se eu colocar ela aqui, a Maria só vai poder ser tester. Eu não posso colocar também aqui, né? O que eu vou colocar aqui? Se eu colocar aqui, então, para o projeto do Google, eu só vou ter um papel. Então, quando eu tenho essas relações que estão, essas informações a mais que estão vinculadas à relação entre o funcionário e o projeto, ela obrigatoriamente tem que vir para a tabela do meio. Tá? Então, quando a tua tabela do meio começar a crescer e for mais do que apenas as duas chaves, né? Então o que acontece com a maioria dos frameworks? Tu tens que criar uma entidade própria. Né? Ela deixa de ser aquela representação que são as duas chaves combinadas como chave composta, ela cria-se uma entidade nova. Por exemplo, eu poderia chamar de papéis. Eu tenho uma chave primária para isso, eu tenho as chaves estrangeiras, ou seja, são duas relações, um para N, né? E onde eu tenho um papel definido aqui. Eu podia até ser mais criterioso e colocar esse papel numa tabela por fora e fazer a relação, mas como é para fins didáticos, né, eu vou deixar aqui dentro como varchar, certo? Então vamos lá desenhar isso aqui. Então a primeira coisa, a gente vai desenhar esse modelo. Então o N para N especial nada mais é do que 2, 1 para N, né? Então eu vou ter funcionários, ID, nome. Eu vou ter a tabela projetos, ID, nome. Eu vou ter a tabela papéis, onde eu tenho um ID e eu tenho o papel em si. É do tipo varchar, como eu falei, podia estar relacionado por fora com outra entidade, chamar só a chave, né? E como isso aqui virou 2 relacionamentos, 1 para N, então onde vai ficar a chave? Vai ficar aqui dentro, então eu vou colocar primeiro aqui e depois aqui. Então com isso eu criei uma entidade que faz a ligação entre essas duas outras entidades. É um caso de N para N especial, tá? Eu não vou salvar isso aqui, né? Então vamos lá pro exemplo prático, né? Então vou utilizar o modelo DB2, isso aqui a gente viu na aula passada, vou criar a tabela funcionário com os 4 funcionários. Né? Então essa parte aqui nós vimos na aula passada, eu zerei o banco de uma aula para outra. Né? Vou dar um refresh aqui, já tenho os funcionários, rodou tudo com sucesso. Né? Funcionários passaram aqui. Eu vou criar os projetos, os mesmos projetos que eu criei agora. Rodou com sucesso, dá um refresh aqui do lado. Projetos com o botão direito. O que vai ser diferente agora é que eu vou criar uma tabela própria, né, que vai ter um ID do tipo inteiro, 2 chaves que vão ser chaves estrangeiras, né? Eu posso até dar um
um nick aqui nas duas, dizendo, olha, só pode ter uma relação das duas, e eu vou ter um atributo a mais. Eu poderia ter várias outras coisas, como as datas de entrada e saída e tudo mais, mas para fim didático isso aqui resolve. Eu crio isso aqui, então eu posso agora criar a seguinte situação, olha, o ID 1, funcionário 1, projeto 1, papel de design. ID 2, funcionário 1, projeto 2, ele é tester, e assim sucessivamente. Então eu vou dar esses inserts aqui, eu vou dar um refresh, eu vou ter essa tabela aqui, que vocês vão verificar. Então eu tenho a relação do funcionário, projeto e o papel que está desempenhando, certo? Se eu quiser selecionar, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um inner join, né? Do funcionários, inner join, funcionário projetos, FP. Eu poderia até ter chamado de papéis, mas eu deixei assim, então segue assim, né? E eu vou estar igual às chaves, eu dou um inner join com projetos. Então o que eu tenho aqui? A Maria, né? Estou mostrando tudo, né? Eu podia esconder essas chaves repetidas. Papel de design no projeto do Google, Carlos Castro, papel de programador no projeto do Google e assim sucessivamente. Se eu tentar colocar, né, o ID, a relação 1, funcionário 1, projeto 1, se eu tentar fazer esse insert aqui, ele não vai deixar por causa da minha chave lá, unique. Ó, entrada duplicada para a chave 1. O que foi visto na aula de hoje? O relacionamento especial N para N.